Colegas, aqui é a Bia Milk, hoje eu tô com a doutora Flávia Tobaldini, médica hematologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, para falar como funciona o transplante de medula óssea. Roda a vinheta. Doutora Flávia, muito obrigada por mais essa participação aqui na TV Abrale. Tudo bem, Bia? Prazer, eu que agradeço o convite novamente da Abrale. Para quem não sabe, a doutora Flávia fez parte da equipe de transplante que me tratou, né, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, ela é uma pessoa que particularmente está no meu coração. E vamos começar, doutora. O que é transplante de medula óssea? Então, na verdade, o transplante de medula óssea é uma modalidade terapêutica, é um tipo de tratamento que a gente usa quando a gente precisa resgatar, recuperar ou mesmo trocar uma medula óssea que esteja insuficiente ou com alguma doença. Então, a gente tem dois tipos principais de transplante, quando a gente usa a fonte de célula-tronco do próprio paciente, é o transplante de medula óssea autólogo, e quando a gente usa um doador como fonte de célula-tronco para restaurar, para trocar a medula do paciente, é o transplante alogênico. E é um tipo de terapia que a gente usa muito nas doenças hematológicas, principalmente nas leucemias. E na modalidade alogênico, com o doador aparentado, quais exames são necessários para descobrir se o irmão ou irmã é compatível com o paciente? O exame fundamental para a gente checar a compatibilidade entre o paciente e o doador é o exame de HLA. Então, HLA é antígeno leucocitário humano, a sigla, né? Ele faz parte do nosso código genético, o HLA, e ele que mostra para o nosso organismo se as nossas células são nossas ou se são células estranhas. Então, ele avisa ao nosso sistema imunológico que aquelas células são do nosso organismo. Então, em teoria, quando a gente faz o transplante com um doador que seja compatível, que tenha o HLA compatível, o receptor não vai estranhar aquelas células, ele vai reconhecer aquelas células como sendo células self, né? Células dele mesmo. Tá, e essa adoção, ela só pode acontecer se for 100% compatível? Não, Bia, hoje em dia o doador ideal realmente é um doador que seja 100% compatível, mas infelizmente em muitos casos a gente não tem essa possibilidade de um doador 100% compatível, então a gente consegue hoje em dia fazer transplante com um doador, entre aspas, parcialmente compatível, né? Porque no HLA a gente tem vários locos, então tem o HLA tipo A, B, C, DR, DQ, então pode ser que exista alguma diferença no HLA entre o doador e o receptor, mas mesmo assim a gente consiga fazer o transplante. E hoje em dia também a gente faz muito o transplante haploidêntico, que é o transplante metade compatível. Então, de todo o HLA, o doador tem 50% compatível com o receptor e mesmo assim a gente consegue fazer o transplante com taxas muito boas. Assim como a minha, né? Que tive duas irmãs que foram compatíveis, porém uma delas que foi parte compatível e me fez a doação e hoje estou aqui, né, compartilhando toda essa informação com você. Exatamente, porque nem sempre, não porque o irmão é irmão de pai e mãe, ele vai ser 100% compatível. Na verdade, a chance do irmão de pai e mãe ser 100% compatível é só 25%. Então, muitas vezes, mesmo sendo irmão, a gente tem que fazer o transplante metade compatível, como foi o seu caso. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva aqui no canal da Abrale para não perder nenhum vídeo. Após a descoberta da compatibilidade, como funciona a preparação para a doação e a infusão das células? Então, a partir do momento que a gente acha um doador compatível, a gente vai fazer exames de triagem nesse doador. Então, a gente pesquisa todo o histórico viral desse paciente, vê se ele não tem nenhuma alteração hematológica ou nenhuma doença outra que não sabia, né? Então a gente avalia tireoide, avalia perfil de ferro, além de todas as sorologias. E aí a gente faz então uma anamnese com os exames, o exame físico também detalhado do doador, e a gente prepara esse doador. A gente pode coletar as células dele ou da medula, que a gente diretamente da medula, que a gente usa um pouco menos hoje, ou colhendo o sangue, as células tronco do sangue periférico mesmo, mas para isso a gente precisa estimular a medula do doador para ela liberar as células tronco para a corrente sanguínea. Então, geralmente a gente faz uns 5 dias de preparo com a medicação que estimula a medula, e aí a gente faz a coleta. Na grande maioria das vezes, a gente precisa passar um catéter no doador, porque a gente precisa de veias calibrosas
para fazer essa coleta. E aí a gente faz a coleta para separar só as células-tronco do doador que vão ser utilizadas no paciente. E enquanto isso, o paciente está fazendo a quimioterapia do que a gente chama de condicionamento, que é para preparar o paciente para receber esse sistema imunológico, essas células-tronco de um doador. Sei bem desse processo. Mas é muito importante esclarecer, né, que é uma coisa também, é um processo complexo, porém simples, né? Exato, é importante a gente sempre deixar claro que para o doador os riscos são mínimos, assim, as células-tronco que a gente vai retirar, entre aspas, elas são depois completamente recuperadas. Quando a gente precisa fazer a coleta direto da medula óssea, que aí as pessoas falam, ai, mas dói, a gente faz com sedação em ambiente de centro cirúrgico, e mesmo quando precisa desse implante do catéter, também é em sedação com centro cirúrgico. Então, para o doador é um procedimento relativamente tranquilo, né? Então, para ter um pouquinho esse medo, né? Porque é muito importante a doação de medula óssea. Exatamente. Doutor, o que é DASH? Doença do enxerto contra o hospedeiro. E em caso de TMO com um doador aparentado, ela também pode acontecer? A DASH, Bia, é uma das principais complicações que a gente tem no transplante halogênico, né? Então, quando a gente usa um doador como fonte de célula-tronco, é um ataque, vamos dizer assim, dos linfócitos do doador contra o receptor. Então, é como se fosse uma rejeição ao contrário, né? Então, só fazendo um paralelo, no transplante de órgão sólido, por exemplo, num transplante de rim, a chance é muito grande de quem recebe rejeitar aquele órgão do doador. A DASH é justamente ao contrário. São os linfócitos de quem doou estranhando o corpo que ele está circulando agora. Então, ele olha a célula da pele do receptor e fala, isso aqui não é meu, e causa uma inflamação. Então, é uma complicação que acontece principalmente na pele, no trato gastrointestinal, e também pode acontecer no pulmão. E ela pode acontecer mesmo quando a gente faz o transplante full match, né? O transplante 100% compatível. Pode acontecer sim. Existem casos que o paciente precisará fazer a infusão de linfócitos do doador por um período mesmo após o transplante? Como isso funciona? Existe, Bia. Na verdade, existem situações que a gente sabe que a doença tem um risco maior. Mesmo depois do transplante, ela tem um risco maior de recair. Então, a infusão de linfócito do doador é uma estratégia que a gente pode usar para evitar ao máximo que isso aconteça. Porque o que é importante a gente saber do transplante halogênico é qual que é a ideia? A ideia é que o sistema imunológico que a gente deu, então o sistema imunológico que o paciente recebeu do doador, ele seja bastante competente para reconhecer qualquer célula leucêmica, qualquer célula que tenha mutação como uma célula problemática e dê conta de destruir essa célula. Então, a infusão de linfócito a gente faz nesses casos que a gente quer dar um a mais, né? Assim, uma carga a mais, vamos dizer, do sistema imunológico competente do doador para combater a célula do receptor. Então, a gente pode fazer, sim, em casos que a doença tem um alto risco de recair, ou em casos que a gente vê que ela já está começando a voltar, mas ainda a gente tem medula do doador no paciente, a gente pode usar isso como uma estratégia terapêutica. E lembrar também que é importante que, no geral, a gente já, quando a gente coleta as células-tronco do doador, na grande maioria das vezes, a gente já consegue criopreservar, congelar um pouco de linfócito do doador, para se a gente precisar, a gente já usa. Mas casos que a gente não consegue coletar previamente, a gente entra em contato com o doador para coletar só o linfócito daí. E aí, para essa coleta de linfócito, não precisa de estimulação, é um procedimento mais rápido para o doador do que a doação de medula óssea em si mesmo. Nossa, eu não sabia dessa informação, tô sabendo agora também. Mesmo sendo, né, transplantada, é uma informação bem não é legal. rotineiro, tá? A gente não usa Sim. o DRI, que é a infusão de linfócito do doador, como estratégia de rotina. É nesses casos específicos, mas existem situações que a gente pode precisar de usar esse tipo de terapia, sim. Ah, entendi. Ah, bacana. Obrigada, doutora. Imagina, Bia. É um prazer conversar com você, né? Eu te vejo bem, obviamente, nas consultas, mas por vídeo, assim, feliz, é mais gratificante ainda. Obrigada. Você fez parte disso, né? Então, só gratidão. Muito obrigada por ter ficado até o final. Se você gostou, curte, comenta e compartilha com aquela pessoa que você acha que precisa dessa informação. E até mais. Beijo, tchau!